Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Brasil por 1-1 contra a Colômbia. Realmente, na minha visão, esse era o jogo mais aguardado da primeira fase da Copa América, né? E nisso eu falo incluindo todos os grupos, né? Na minha visão, esse foi o melhor jogo da primeira fase, né? Em termos das duas seleções, né? Que são duas seleções de primeiro nível, né? A Colômbia tem uma seleção muito boa. Com esse jogo chegou a, se eu não me engano, 26 jogos sem perder. Então, realmente vem fazendo uma boa campanha. Muitas pessoas dizem que essa é a melhor geração da Colômbia depois daquela do Valderrama. Então, realmente é uma seleção que pode criar problemas para o Brasil, até futuramente, e eu não me surpreenderia se até fosse campeã da Copa América. Em relação ao jogo, é, antes de mais nada, até eu quero falar novamente, né? Eu sei que eu já falei isso no canal, mas é que é algo que é incômodo para quem assiste, né? Que é a questão do campo ser muito menor do que a questão do que a Comebol geralmente pede, né? Do que é o padrão FIFA e tudo, né? Geralmente nós temos um gramado que é maior e esse gramado ele até incomoda de tão pequeno que ele é. É algo que todas as seleções concordaram, então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso e vai ser assim até o final da Copa América, mas é muito incômodo ver a falta de espaço que se tem. Mas em termos de jogo, nós temos que destacar o jogo da Colômbia, né? A Colômbia que, para manter a liderança do grupo, poderia até empatar com o Brasil. O Brasil já entrou praticamente classificado, né? Para não se classificar, teria que perder por 3-0 e a Costa Rica vencer por 3 gols de diferença também lá o Paraguai, algo que era muito difícil de acontecer, como de fato não aconteceu. Mas o Brasil estava, desde o início, demonstrando muita dificuldade na questão da criação, tanto que o primeiro gol do Brasil sai de bola parada, né? Só que antes disso nós temos a questão do Vini Júnior, né? O Vini Júnior que estava pendurado, era alguém que não poderia tomar o cartão amarelo, mas acaba tomando o cartão amarelo numa jogada que, na minha visão, é totalmente inacreditável e inaceitável. Ele toma um lençol do Rames Rodrigues, né? Só que o lençol que o Rames Rodrigues dá é para trás. Aí o Vini Júnior vai lá e dá um tapa no rosto do Rames Rodrigues, totalmente sem necessidade. Eu realmente não entendi, até porque tava o momento do jogo, era, se eu não me engano, era antes dos 10 minutos do primeiro tempo, foi muito rápido realmente, então não tinha a menor necessidade, porque tinha um jogo todo pela frente, era uma jogada de meio campo que praticamente não oferecia risco para o Brasil, então realmente a gente perde nosso melhor jogador numa jogada totalmente infantil e sem lógica, né? Vamos supor, se o Brasil estivesse até perdendo ou sendo desclassificado, a gente até entenderia ele querer pegar essa jogada e fazer a falta, mas nas circunstâncias que estavam do jogo, não faz o menor sentido fazer esse tipo de falta, ainda mais se você está pendurado. Agora o Brasil vai sentir muita falta do Vini Júnior agora nas quartas de final e realmente vai ter que buscar soluções. Se é um time que já está jogando mal com o seu melhor jogador em campo, imagine o que não vai acontecer sem o melhor jogador, né? Agora realmente nos resta torcer. Como eu vinha falando, nosso primeiro gol saiu de bola parada, né? Com uma falta muito bem cobrada pelo Rafinha. O Rafinha, que foi uma aposta individual do Dorival Júnior, né? Nós tivemos a entrada do Savinho no segundo jogo contra o Paraguai, que jogou muito bem. Na minha visão, ele jogou bem tanto na estreia quanto no segundo jogo, porque realmente ele tem uma jogada individual muito boa, ele tem esse 1 contra 1 também que funciona bastante. É um jogador ele é um tipo de jogador que joga para frente mesmo, né? Tem um tipo de jogo bem, bem frontal mesmo. É alguém que busca sempre essa jogada mano a mano, esse lance de drible, né? É realmente um jogador muito bom individualmente. Muito embora eu ainda acho que o Rafinha, no geral, é mais jogador que ele. Mas como o futebol também tem um recorte do momento, eu creio que no momento, por ele estar confiante, tudo, ele teria até a preferência para estar entrando como titular, mas como o Dorival
tá acompanhando os treinamentos mais próximos que a gente, ele optou por colocar o Rafinha, o que deu certo, né, porque o único gol marcado pelo Brasil foi justamente do Rafinha, então não podemos dizer que deu errado. Porém, o Brasil após o gol, né, eh, o Brasil ele busca se retrair um pouco mais, né, e a Colômbia vai lá e faz o empate numa jogada de cruzamento, numa bola parada que vai de cabeça, porém o VAR anula. É no impedimento realmente extremamente milimétrico, o VAR foi lá e anulou. O VAR muito confuso também, para variar um pouco, né? A gente pensa que é só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, mas pelo que eu estou vendo, na América do Sul em geral, isso também está acontecendo, porque foi uma espera muito grande, não fica clara a linha traçada. Para quem acompanha a Eurocopa, onde é tudo extremamente claro, é muito difícil você assistir um jogo onde os caras traçam a linha, você não sabe direito onde traçou, você não sabe como foi o impedimento. Então é bem complicado mesmo e a Comebol tem que buscar se organizar melhor também se quer sediar um evento de elite desse, né? Porque agora que a gente está podendo comparar, principalmente com a Eurocopa, é triste de ver, né? Porque realmente é uma falta de organização, é uma falta de competência para fazer as coisas que até envergonha um pouco, né? Mas posto isso, foi marcado o impedimento para a Colômbia e continuou 1-0. E a partir daí, na minha visão, veio o lance mais absurdo de todo o jogo. O árbitro que durante toda a partida ele se mostrou ser bem ruim, bem fraco, bem confuso, esse lance para mim foi inaceitável, que foi o pênalti que o Vinícius Júnior sofreu. Realmente isso é totalmente imperdoável, porque o jogador ele não só não pega na bola, como vai em cheio no Vinícius Júnior. Então não haveria como não marcar o pênalti. E o detalhe é que nós tínhamos o VAR ainda. E o VAR sequer chamou o árbitro para revisão. Então é totalmente inacreditável que com o juiz em campo, com o VAR e com tudo, ele sequer foi chamado para o VAR, para pelo menos que ele interpretasse o que aconteceu. Então é totalmente inacreditável o que aconteceu com a arbitragem hoje. O árbitro fraco, extremamente ruim, não está em nível para estar apitando um torneio desse onde reúne aí grandes jogadores, provavelmente o melhor do mundo, Vini Júnior. Então é bem complicado a gente ver uma arbitragem tão fraca para um jogo que já vem prejudicado pelo tamanho do gramado. É um jogo que realmente é muito complicado essa situação do que ocorre, porque se o Brasil fizesse o 2-0 naquele momento, eu acho que dificilmente o Brasil perderia essa vantagem e conseguiria se classificar em primeiro. Só que não aconteceu, o pênalti não foi marcado de forma absurda, o juiz sequer foi para o VAR, e nos próximos lances nós tivemos primeiro uma falha grotesca do Alisson, né? Quase que ele entrega a bola para a Colômbia fazer o gol. Só que depois nós tivemos um lance onde os zagueiros do Brasil falham na linha de impedimento e o lateral da Colômbia, o Munhoz, vai lá e marca o gol de empate. Realmente, e não podemos nem dizer que foi um empate injusto, porque a Colômbia já vinha com mais volume de jogo, vinha jogando melhor que o Brasil e terminou esse primeiro tempo no empate de 1-1. Algo que era extremamente ruim para o Brasil, porque o empate deixaria o Brasil em segundo lugar na chave e colocaria o Brasil diretamente no caminho do Uruguai aí nessas quartas de final. No segundo tempo, o Brasil vem com essa proposta, né, de tentar fazer o segundo gol para poder se classificar em primeiro e pegar um chaveamento mais fácil. Porém, a gente percebe o Brasil totalmente sem alternativas táticas. E, na minha visão, é muito por responsabilidade do Dorival Júnior. Realmente, na minha visão, mexeu mal, não soube dar dinâmica para o time. A gente percebeu o Brasil muito lento na recomposição e também deixava a Colômbia ter muito espaço no meio-campo. O Rames Rodrigues, muitas das vezes, ele fazia o que queria dentro do meio-campo. E é inacreditável também o Rames Rodrigues, como ele joga bem na Colômbia e como ele vai mal nos clubes. Já foi assim no Real Madrid, tá sendo assim no São Paulo. Eu não sei a situação de direito dele, se ele retorna ao São Paulo, se ele vai embora, não sei o que ele vai querer fazer, né? O que o São Paulo vai querer fazer também.
mas o rendimento dele na seleção realmente é muito bom. Ao passo que nos clubes ele não consegue repetir o que ele faz na seleção. Aí o Brasil tentou mais na base do desespero, né? E o Dorival, na minha visão, muito apático, parecia que realmente não tinha alternativa ao que fazer. E na minha visão demorou muito para colocar o Endrick que é o artilheiro dessa era Dorival. O Dorival vai lá, eu não sei o que passou na cabeça dele, ele deixou para colocar o Endrick quando faltava 4 minutos para acabar o jogo. Então a gente não entende esse tipo de coisa. O Brasil precisando marcar, o Brasil sem o domínio do meio-campo, é um Brasil que, na minha visão, totalmente sem criatividade, totalmente sem alternativas táticas. Então foi um jogo realmente bem difícil de se ver. O Brasil, no final das contas, acabou empatando por 1-1. Realmente bem complicado, porque você se classificar em segundo nesse grupo significa que você vai pegar um caminho totalmente difícil para até a final. Porque agora nas quartas de final o Brasil pega o Uruguai, e eu quero dizer que, na minha visão, o Uruguai é favorito. Se for para apontar um. Óbvio, quando se trata de seleção brasileira, nós nunca podemos escolher adversário e também não podemos nunca nos colocar numa posição de inferioridade, né? Afinal de contas, no papel, o Brasil tem um time para brigar de igual para igual com qualquer outra seleção, né? Mas jogar o que está jogando no momento, não dá para falar que o Brasil é favorito, na minha visão. Lógico, a camisa pesa na hora, tudo, mas creio que também tem que ter futebol e principalmente esforço, e da parte do treinador, eu creio que tem que ter mais criatividade, alternativas, colocar o time para jogar mesmo. Não tinha por que não jogar. Parecia que estava segurando, demorou para fazer substituições. Colocou o Endrick com 4 minutos. E como é que um garoto de 18 anos vai resolver em 4 minutos uma partida complicadíssima como essa? Tem que dar tempo para ele pegar, até para ele ir pegando ritmo de jogo, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender. Agora nós vamos enfrentar o Uruguai no sábado, uma partida extremamente difícil. E caso nós passemos, provavelmente vamos pegar a Colômbia novamente. E numa final, provavelmente a Argentina. Então o caminho do Brasil, se for querer ser campeão realmente, é complicadíssimo. Só que agora o Brasil tem que se focar realmente em buscar alternativas táticas, em melhorar o futebol. E também eu achei que faltou um pouco de força mental, sabe? Essas coisas que a gente vê em times campeões, dessa vibração, de todo mundo querer crescer junto, tudo. Eu achei que faltou essa vibração, achei um time meio apático, meio sonolento. Achei bem ruim mesmo até essa parte mental da seleção brasileira, não só a parte tática. É óbvio, quando você está organizado taticamente, as coisas fluem de uma maneira melhor. Mas também, muitas das vezes, quando as coisas não vão na base da bola, da base da tática, se vá na base do esforço, vá na base da raça. Vocês estão representando a seleção que mais títulos de Copa do Mundo tem, então não há motivo para ficar com essa apatia, ficar com esse receio das coisas. Vamos para cima, e estava numa situação até que, se perdesse, não perderia a classificação. Então, tinha que ir com tudo para cima realmente, não tinha desculpa para não tentar com tudo. Realmente fica bem complicado assim, mas eu quero saber o que você acha. Você acha que essa seleção consegue realmente, nesse período até sábado, fazer essas melhoras táticas e até mentais para conseguir essa classificação para a semifinal? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.